Então veja que na minha conduta nutricional, eu posso tomar uma grande quantidade de conduta nutricional. É sempre importante que você tenha isso protocolado, tá? No prontuário do teu paciente tem que estar escrito qual foi a sua conduta nutricional, por que você fez aquilo e qual o período, para que você tenha um histórico do seu paciente e saiba orientá-lo da melhor forma possível, tá ok? Quanto mais melhor. Quanto mais proteína, né? Agora nós estamos falando de proteína, quanto mais proteína vai ser melhor? Nem sempre, gente, não necessariamente. Tá? Alguns estudos mostram que existe uma quantidade de proteína por refeição, em média 20 gramas, que o nosso intestino teria capacidade de absorver e aproveitar esses aminoácidos para a hipertrofia muscular. Então não adianta, por exemplo, eu dar 30, 40 gramas de proteína por refeição, achando que isso vai ser o melhor. Então não é quanto mais o melhor, tendo em vista alguns estudos. Outros estudos mostram que no pós-treino 30 a 40 gramas de proteína foram o suficiente para ganhar massa muscular, mais do que quando testaram 50, 60 gramas. Então não adianta mais também. Só que já foi melhor no pós-treino ingerir entre 30 e 40 gramas do que 20 gramas. Então esse estudo mostra que a ingestão de 30 a 40 gramas foi muito melhor para hipertrofiar após um período de tempo numa certa quantidade de indivíduos do que 20 gramas. E ele mostra também que nas primeiras horas deve-se ingerir uma maior quantidade de proteína e uma menor quantidade nas últimas. O que seria isso? Nas refeições mais próximas após a refeição, eu ingiro mais proteína. E conforme a minha refeição vai distanciando do estímulo do exercício, né, do treino, eu vou reduzindo a proteína. Um exemplo, o seu paciente ele treinou das 7 às 9 da manhã, tá? E aí às 9 da manhã eu entro com 30, 40 gramas de proteína. Depois na próxima refeição lá pelo meio-dia eu entro com 30 gramas de proteína. Lá na refeição das 4 horas, 3 horas da tarde eu já inicio 20 gramas, 30 gramas de proteína. À noite eu coloco 15, 20 gramas de proteína. Tá? Ou seja, eu coloco uma maior quantidade nas refeições perto e uma menor quantidade nas refeições mais longe, tá bom? E o polifracionamento, gente, é o mais importante. Todas as pesquisas mostram que o polifracionamento na ingestão de proteína é o melhor estímulo para o ganho de massa muscular. Então aquela teoria que nós aprendemos na faculdade de nutrição, de que você não precisa ingerir proteína em todas as refeições, pelo fato de o mais importante seja completar as necessidades proteicas ao longo do dia, aonde eu poderia realizar uma colação só com uma fruta, com cereais, com uma bolacha. Na nutrição esportiva, principalmente com o objetivo de hipertrofia, não é bem assim, isso cai por terra, tá ok? É necessário sim em todas as refeições ter proteína, mesmo que seja em torno de 20 gramas, não havendo a necessidade de mais do que 20 gramas, exceto no pós-treino, que é interessante mais, porque já tem muito estudo mostrando que vai ser importante, tá? Então, gente, faça esse polifracionamento, muitos estudos mostram a melhora. Então, se a sua escolha de conduta nutricional for uma refeição cada 2 horas, uma refeição cada 3 horas, uma refeição cada 4 horas, 5 horas, enfim, esse é um outro assunto que é a tomada de conduta nutricional por tempo de refeição, né? Quanto tempo eu fico em jejum, quantas refeições eu vou realizar durante o dia. Não cabe a essa discussão aqui. Mas o polifracionamento sim, e esse é o mais importante. Todas as refeições devem ter proteína, porque com isso eu consigo proporcionar um maior estímulo de ganho de massa muscular, tá ok? E aí, obviamente, eu não poderia deixar, nós já estamos finalizando, mas eu não poderia deixar de falar aqui na prática clínica que o todo nutricionista precisa ter uma atenção global voltado para o paciente, né? O que seria essa atenção global? Prestar atenção na saúde intestinal,
Porque já que o nosso intestino ele é a porta de entrada dos nutrientes, lembrando que o fato do meu paciente consumir uma determinada quantidade energética, uma determinada quantidade proteica ou utilizar um determinado tipo de suplemento, não quer dizer que isso vai chegar na musculatura dele para proporcionar hipertrofia. Isso primeiro vai ter que passar pelo trato gastrointestinal, digestão e absorção. Se o meu intestino não tem saúde, ele corre o risco de não estar absorvendo tudo aquilo que você está prescrevendo, então ele não vai ter resultado. Então é importante pensar ali na sua anamnese, na conversa com o seu paciente, na função intestinal dele, se ele evacua bem, como é a consistência dessas fezes, se ele tem diarreia, se ele tem constipação, se algum alimento leva ele a ficar com muita flatulência, né? Então, enfim, tem que haver uma investigação do ponto de vista intestinal. O sistema de detoxificação também é muito importante, porque se esse indivíduo ele ingere muitas substâncias tóxicas e poucas substâncias detox, tá, que joga a toxina para fora, ele pode manter um metabolismo lento e desacelerado, e com isso vai ser ruim para ele ganhar massa muscular. Eu sempre costumo dizer o seguinte: perder gordura e ganhar massa muscular são processos metabólicos. O corpo está lá com enzima, com hormônio, com sistema imunológico, tudo em cima disso para tentar hipertrofiar. Se esse mesmo corpo ele precisa gastar de enzima, de hormônio, de uma atenção metabólica, de sistema imunológico para desintoxicar o teu organismo, ele está perdendo tempo desintoxicando enquanto, tá? Hipoteticamente, é um exemplo entre aspas para você explicar de uma forma que o seu paciente vai entender facilmente, enquanto ele poderia estar hipertrofiando, ele está desintoxicando. Se a minha alimentação já tem menos aditivo químico, menos industrializado, os temperos é muito importante, porque tempero industrializado tem muito aditivo químico, isso vai ser muito negativo e muito tóxico. Tá? Lembrando também da forma de fazer a higienização de frutas, de legumes, de preferência orgânico, tudo isso vai reduzir o sistema de intoxicação. Ingerir alimentos que são detox, isso é super importante, o nutricionista entende bastante disso, então é importante dar essa olhada para quem atua com nutrição esportiva também, tá? O sistema antioxidante, ainda mais que o atleta ele oxida mais, porque ele treina, ele usa mais o oxigênio, então ele oxida mais, então ingestões adequadas de vitamina D, vitamina E, vitamina C, e assim como os flavonoides, né, e outras substâncias bioativas antioxidantes, é muito importante esse olhar também. Sistema de defesa e reparo, né, que é o sistema imunológico, então ali ômega 3, reduzir ingestão de ômega 6, por exemplo, aumentar ômega 3 e ômega 9, que são anti-inflamatórios, em contrapartida da ômega 6 estimula em excesso a via araquidônica e leva a uma inflamação, né, a produção maior de citocinas, assim como também aditivos químicos vai levar ao sistema de inflamatório, açúcar, por exemplo, inflama muito, enquanto outros condutas nutricionais, por exemplo, o uso de triglicerídeos de cadeia média, né, o MCT, óleo de coco, vai desinflamar. Tá bom? Então isso também é um outro olhar muito importante. E a saúde mental e emocional desse paciente, desse atleta, isso tudo vai envolver. Então o nutricionista ele tem que ter uma atenção global para tudo isso aqui. E não é só, apesar da discussão dessa palestra aqui ter sido e a hipertrofia, né, aquela análise crítica de tentativa e erro, se vai hipertrofiar sem ganhar gordura corporal, o quanto teria que adicionar de caloria para que isso ocorra, mas não é só aquilo, precisa-se ter uma atenção global para todos esses demais fatores, tá? Já que eu estou falando sobre prática clínica, é importante falar também sobre a avaliação nutricional, tá? Aqui eu trouxe alguns dados do que eu realizo na minha prática clínica. Então eu faço uma anamnese adaptada para o atleta, mas eu realizo uma anamnese. Eu uso o questionário de rastreamento metabólico até para verificar principalmente se esse atleta, se esse indivíduo, eu falo atleta, mas pode ser um praticante de exercício que não pratica esporte, não é atleta de competição, né, um atleta recreativo, se o questionário de rastreamento metabólico, se ele pode ter alguma hipersensibilidade, por exemplo, alimentar.
uma intoxicação alimentar, alguma coisa que ele está ingerindo, se no questionário ele me der como uma classificação de que ele tem um risco alto de hipersensibilidade alimentar, eu vou investigar mais a fundo com ele as possibilidades, tá? Ou muitas vezes até encaminhar para outros médicos, por exemplo, um alergologista. Questionário de risco de desbiose, isso é muito importante, porque se o indivíduo ele tem desbiose, o intestino dele vai absorver pior, vai ter várias alterações ali metabólicas no corpo dele, e às vezes, muitas vezes, através desse questionário eu vou verificar se eu posso ajudar esse paciente com condutas alimentares, como com prescrição, por exemplo, de probióticos e prebióticos para melhorar essa desbiose dele, tá bom? Verifico também a rotina e hábitos alimentares, para que eu não mexa muito no dia a dia desse paciente, nos seus horários, e preciso conhecer esses hábitos, essa rotina, para prescrever um cardápio mais adaptado ao dia a dia, para que facilite a ingestão dos diversos nutrientes, principalmente pensando nesse indivíduo que eu vou colocar proteína para ele em todas as refeições. Então, eu vou ficar falando para esse indivíduo, ficar carregando ovo e carne em diversas refeições ao longo do dia, fica um pouco difícil. Então, muitas vezes eu tenho que usar aí, de suplementação, whey protein, tá? Entre outros suplementos aí proteicos. Mas eu preciso conhecer a rotina e os hábitos desse paciente. E os hábitos alimentares também no sentido de tentar excluir, ou melhor dizendo, de utilizar aquilo que o paciente goste. É claro que no geral a alimentação tem que ser saudável, principalmente em nutrição esportiva, tem que levar ao rendimento. Mas se eu conseguir unir um fator ao outro, aquilo que ele goste, seja algo saudável, é muito melhor do que eu simplesmente falar para ele comer batata doce e frango em todas as refeições. Então eu deixo uma refeição muito mais eclética, vai enjoar menos e vai ter uma maior adesão. Faço a antropometria, obviamente, né, circunferências, dobras e bioimpedância, para que eu consiga mostrar a investigação que está sendo feita, que a gente conversou aqui, discutimos, os testes de tentativa e erro, eu preciso ter essa antropometria aqui. Os exames laboratoriais são muito importantes para verificar o estado nutricional desses pacientes, principalmente em nutrição esportiva, quando se trata de níveis de testosterona, de DHA, de androstenedione, progesterona muito alta impede o ganho de massa muscular e aumenta o acúmulo de gordura, então tenho que verificar tudo isso aí. E hormônios como T4, T3, FSH, que são os hormônios tireoidianos, isso é muito importante o olhar para esses hormônios, porque interfere muito na resposta ali dentro da nutrição esportiva, na hipertrofia ou qualquer outro objetivo, tá? E os exames genéticos. Os exames genéticos reduz as minhas tentativas e erros, tá? Muitas vezes eu sou um pouco criticado, porque eu sempre bato o martelo falando que o método tentativa e erro sempre vai ter que existir. E alguns falam que os exames genéticos estão aí justamente para não precisar ficar errando. E não é bem assim, né? O que eu vejo na minha prática clínica é que os exames genéticos eles me trazem uma informação aonde, por exemplo, eu sei se esse indivíduo tem uma resposta melhor com mais ou menos carboidrato, se esse indivíduo necessita de uma ingestão maior de proteína para alcançar a hipertrofia ou se não, né? Se alguns suplementos específicos têm um efeito positivo no metabolismo, se há necessidade, mas eu não vejo nos exames genéticos uma forma de interpretarmos para saber a quantidade exata. Então, o que eu digo dos exames genéticos é justamente que eles reduzem o tempo que eu vou demorar para encontrar a melhor estratégia para o meu paciente. Então, às vezes, ele precisa vir 5, 6 consultas a cada 3 meses, isso aí já deu uma investigação de 1 ano e meio, 2. Os exames genéticos eu vou reduzir muito essa quantidade de tempo aí para encontrar o que é melhor. A precisão vai ser melhor, né? O alvo já vai ser... eu vou encontrar o alvo de uma maneira muito mais rápida, tá ok? E é isso, pessoal. Tá? A gente terminou aqui. Se você prestou atenção, então, em todos esses slides, nas minhas explicações, a conclusão que você chegou é que são muitas as possibilidades de conduta nutricional a serem tomadas. Que o método de tentativa e erro ainda é praticado para conhecer as respostas individuais, sendo importante compartilhar essas informações com o paciente para que ele entenda a importância de um acompanhamento nutricional a longo prazo. É aquilo que eu falei, nada adianta você achar que eu cheguei pela primeira vez aqui
na frente do meu nutricionista, ele vai prescrever a melhor dieta do mundo e pronto. Isso vai resolver. Não é bem assim. Nós sabemos, vocês verificaram que é preciso sim um acompanhamento nutricional a longo prazo. E que quem tem o maior benefício com isso é o próprio paciente, que vai dar a oportunidade para você, nutricionista, investigar o melhor estímulo que você pode proporcionar para ele de forma nutricional, tá ok? Estou deixando as referências aqui, fui passando, você dá um pause aí, copia a referência, procura aí na internet, baixa e investiga mais a fundo. Espero que todos tenham gostado. Eu já estou preparando um curso de verdade de nutrição esportiva voltado para a hipertrofia muscular. Eu já tenho esses slides prontos, já ministrei esse curso em algumas aulas, algumas instituições até já estão vendendo esses cursos, mas eu vou trazer eles aqui gratuitamente para vocês também no canal, tá bom? E até a próxima e fiquem com Deus.